sala de aula, eu vou fazer aqui um resumo, né, da aula sedimentação, apresentando um maior detalhamento. Então vamos estudar o exemplo onde eu tenho que determinar o diâmetro e a altura de um espessador DOR para operar em 20 metros cúbicos hora de uma suspensão aquosa de barita, cujo a barita tem 4,1 gramas por centímetro cúbico de densidade. Ela vai ser operada a 30 graus Celsius e a concentração de sólido na alimentação é de 103 gramas por litro de suspensão. E o lodo final deve ter 346 gramas litro de suspensão. O ensaio de proveta a 30 graus Celsius conduziu aos seguintes resultados. Então, nós podemos perceber que pelas informações dadas nós temos condições de fazer o projeto, não é? Eu tenho aqui as informações de tempo de sedimentação e altura da interface clarificada e um teste de proveta LaDeC. Se eu plotar essas informações, esses dados em um gráfico, eu vou encontrar um gráfico desse tipo, que é típico de uma análise aí, de sedimentação em proveta LaDeC, onde nós temos aqui a interface, aquela altura, da interface caindo ao longo do tempo, sendo que ela tem uma região linear, significa dizer que foi uma região onde a sedimentação se deu a uma velocidade constante, portanto o efeito de concentração não foi pronunciado, não foi importante, e depois passa a agir esse efeito de concentração de maneira que você tenha uma região aqui onde essa velocidade passa a variar, até atingir um ponto onde você só tem a compactação, ela vai acontecendo e você não tem mais a sedimentação atingindo a região do lodo. Não vem ao caso aqui ficarmos repetindo os conceitos. Eu quero resolver esse exercício de uma forma um pouco diferente, usando como se eu tivesse, na verdade, fazendo num papel milimetrado, ok? Pois bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a informação básica de projeto. Nós vimos em sala de aula que a relação F sobre A de projeto é igual a F sobre A mínima. E essa F sobre A mínima, na verdade, é dado por Z0 sobre θ mínima. Ou seja, F para nós aqui significa a condição operacional, a capacidade, a vazão que eu quero operar naquele sedimentador. A para nós seria a área da seção transversal do cilindro. E aqui Z0 a informação que nós podemos obter da proveta LaDeC. Nesse caso, o Z0 nosso corresponde a uma altura de 40 centímetros, certo? E o nosso θ mínimo é uma informação que eu tenho que tirar através de um cálculo que nós vimos em sala de aula como obter. Uma forma de obter o θ mínimo é uma leitura gráfica, certo? Essa leitura gráfica depende de um valor de Z mínimo. O Z mínimo é calculado através de CA Z0 sobre CL, onde CA foi fornecido vale 103 gramas sólido por litro de suspensão, Z0 vale 40 para nós aqui nesse caso, que é a altura inicial, e CL 346 gramas de sólido por litros de suspensão, a concentração da lama, concentração da alimentação. Portanto, esse valor vale 11,91. Certo? Isso sendo verdade, nós podemos então fazer a montagem da seguinte forma. Veja bem, vamos considerar então a tabela fornecida. Primeiro vamos plotar o ponto 0,40 no papel milimetrado. Então você vai marcar aqui 40 e 0. Agora vamos marcar o ponto 2,37. Vamos marcar o ponto correspondente ao tempo de 5 minutos e 32,4 centímetros de altura. Agora o ponto 10 minutos e 24,9, 14 e 18,8, 18 e 12,6, 23 e 8,5, 26 e 7,4, 30 e 6,3, 33 e 5,6, 40 e o 4,8 e o 45 e o 4,5. Feito isso, nós temos então todos os pontos que você vai, logicamente, marcar ponto a ponto no seu papel milimetrado. É claro que aqui eu fiz um ponto com ordem de grandeza exagerada, certo? Para que você possa perceber durante a aula, videoaula, exatamente o que eu estou fazendo aqui sem maiores dificuldades. É claro que na prática você não vai ter fazer um ponto tão grande. Primeiro então nós vamos agora gerar uma região onde vai delimitar a região linear. Esse ponto aqui é fundamental, que esse ponto vai corresponder ao tempo onde eu vou iniciar o cálculo,
aquele tempo que nós vamos usar na equação lá para cálculo da altura. Então, nós vamos calcular um T, um ΔT, e esse ΔT vai partir desse ponto. Que ponto corresponde, então, ao final da minha região aqui de sedimentação livre, vamos dizer assim, com velocidade constante, ou seja, perfil linear. É o sexto ponto lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, corresponde ao tempo de 18 minutos. Então, guarde esse tempo. Esse tempo vai ser muito importante. E perceba que a solução desse problema mostra para nós que o θ mínimo e o T, onde finaliza a região de comportamento linear, são muito próximos. Algumas situações, no exercício anterior, a distância era grande entre esses dois tempos. Nesse aqui, a distância é pequena. Então, isso pode causar uma confusão. Vocês confundem muito isso. O que eu faço? Agora eu vou marcar a região não linear. Então, eu vou traçar aqui uma curva que acompanhe essa não linearidade, de maneira que passe, então, eu tenho uma curva aqui, olha só, pegue todo o comportamento, fiz isso à mão, não usei nenhum software, fiz exatamente à mão, né, marquei os pontos, assim como você faria. A diferença é que eu não usei aqui uma caneta, né, eu estou usando um recurso computacional, mas foi feito ponto a mão, assim como você faria mesmo aí em sala de aula, certo? Agora, nós temos que achar o valor θ mínimo. Perceba você que nesse cálculo entre CA, Z0 e minha concentração de lama, as informações conhecidas deu 11,91, correspondente a Z mínimo. Então eu vou marcar aqui 11,91 e vou ver onde ele rebate na minha curva. Onde ele rebater na minha curva, eu vou fazer a leitura. Esse tempo corresponde ao θ mínimo. Então esse é o θ mínimo. Nós vamos usar esse θ mínimo onde? Né? Vamos usar esse θ mínimo no cálculo lá da relação de F sobre A, que é a relação de projeto, e vai dar a área para nós. Isso porque o F do projeto, que é a capacidade daquilo que eu quero apresentar industrial, eu conheço. A um tem código vai ser a área, certo? Só para lembrar, podemos escrever isso. Então, aquele primeiro tempo que eu mostrei, que foi esse aqui, ó, que deu 18 minutos, foi o tempo onde deixou o sedimento. O tempo mínimo aqui deu 18,5. Perceba que nesse problema, esse P mínimo está muito próximo desse ponto crítico. Né? Nesse desenho, essa distância é grande. Por exemplo, é como se fosse 18 e, sei lá, 26. Nesse exemplo, nesse caso, deu 18 e 18,5. Então, isso pode causar alguma confusão. Algumas pessoas, às vezes, trocar esses dois pontos aí. Ok? Agora, essa mesma posição que eu tenho aqui para o cálculo do ponto mínimo, eu vou usar daqui a pouco para traçar a tangente e identificar onde eu tenho o sinal aqui mesmo. Certo? E aí eu vou ter o meu delta, mas por enquanto não. Vamos voltar lá a solução do nosso problema. Certo? Então eu fui atrás da informação que está mínima, encontrei um valor de 2,5 e uma leitura a média. Certo? Mas eu sei que θ mínimo para 2,5 e 2,40, então 40 por 2,5 vai dar 2,16. Em unidades adequadas vai dar 1,3 metros cúbicos por metro quadrado hora. Logicamente tem as conversões, você tem tudo isso escrito, pode fazer a leitura com mais calma, certo? O que importa é que a relação F sobre A de projeto vale 1,3 metros cúbicos por metro quadrado hora. Significa dizer o que, pessoal? Isso aqui é o fluxo, né? É a vazão volumétrica por unidade de área por hora. Ou seja, é a quantidade em volume que atravessa uma determinada seção transversal, né, a um determinado intervalo de tempo. O que significa dizer o que? É a quantidade que eu consigo processar numa escala piloto. Essa relação vai ser a mesma na minha proveta LADEC que eu vou ter lá no meu industrial. Só falta então atribuir informação do meu F industrial. Então se eu escrevo aqui, ó, vai ter o que então? Olha só, 1,3 vezes F dividido por 1,3 vai dar minha área, né? Então, ó, F é quanto aqui nesse caso? É 20, porque eu quero processar 20 metros cúbicos por hora. Então, 20 dividido por 1,3 vai dar 15,4 metros quadrados. Então, a área desse sedimentador que eu estou projetando tem que ter 15,4 metros quadrados, certo? Só que aí nós adotamos 10% como sendo um fator de segurança, vamos dizer assim, 1,1 vezes 15,4, 16,94, aproximadamente aí 17 metros quadrados. Considerando que a área é πd quadrado sobre 4, posso isolar D e encontrar então o valor de 4,7 metros. Esse vai ser o diâmetro, né? E lembra que eu falei para vocês em sala de aula que o diâmetro geralmente ele tem uma dimensão muitas vezes maior do que a altura, certo? Nesse caso não vai ser um pouco maior, algumas vezes chega a ser até 60, 70, 80 vezes maior, beleza? A altura
o cálculo de altura, então, né? Para calcular a altura, nós temos essa expressão HC igual a 4/3 de F. Essa é a capacidade que foi fornecida. CA asterisco é a concentração CA fornecida. Só que lembrando que aqui, ó, ela está em gramas por litro. E esse asterisco aqui é um adimensional. Portanto, eu tenho que dividir esse CA pela densidade do sólido. Portanto, a primeira coisa que eu calculo é o CA asterisco, que vai ser o CA sobre ρS. Mostrei exatamente por que a gente faz essa conta desse tipo em sala de aula. Está aqui o valor do CA asterisco. Então, conheço CA asterisco. T é um tempo que eu tenho que correr atrás dele. E essa área eu acabei de calcular, não é? Ela vale isso aqui, 16,94 metros quadrados. ρS foi fornecido, vale 4,1 gramas por centímetro cúbico. E ρ, nós conhecemos, vale 1 grama por centímetro cúbico. Como essa relação aqui é uma dimensional, mesmo eu estando trabalhando no sistema internacional com os outros aqui, tá? E apesar do tempo estar em hora, e a área está em metro quadrado, tá? O ρ aqui pode ser em gramas por centímetro cúbico, porque esse aqui vai dar uma dimensional, é ρ por ρ, certo? Por isso eu mantive aqui no sistema CGS, beleza? Então tem que correr atrás da informação do T, e tem que expressar ele em hora. Por quê? Porque o meu cálculo aqui, ó, quando eu calculei, se vocês observarem, tá? O F, ele está em metro cúbico por hora, tá? Então vamos calcular o valor de T. Como é que eu calculo esse T? Agora nós vamos retornar a nossa transparência, né? Lembra que eu falei para vocês, calculamos o valor então desse Z aqui, que é o CA/Z0 sobre CL. Por esse mesmo valor eu calculei o meu T mínimo. Com esse T mínimo e o meu Z0 eu calculei a relação F sobre A, e consequentemente, conhecendo F eu encontrei o valor de A. Conhecendo A com os 10% eu encontrei o valor de D. E agora eu vou vir aqui e com esse mesmo ponto vou encontrar onde ele tangencia a minha curva. Então vamos lá. Então eu tenho que traçar uma tangente aqui, partindo do 11,91, que é aquele mesmo valor de Z mínimo que eu encontrei. Acho então aqui o valor onde vai tangenciar, que vai ser em 34. Então eu tenho o ponto onde ele parte, e vai ser o 18 e não o 18,5. Então cuidado, hein? Ele parte de onde ele deixa de ser linear, até o limite de linearidade do seu comportamento inicial aqui, não do θ mínimo. O θ mínimo é 18,5. E o tempo onde você começa a fazer a leitura é o 18. Então toma muito cuidado com isso, que é uma fonte de erro grandíssima aí. Então daqui nós vamos encontrar o meu ΔT, que é o 16 minutos, que vai dar o 34, que é esse ponto aqui, né? E esse ponto aqui, que é o 18. Consequentemente, tendo isso, eu posso voltar agora na solução do meu problema e entender por que eu uso o valor 18 minutos aqui, que convertendo aqui para horas, né? E fazendo a continha toda, eu vou encontrar o valor de HC aqui, ó. Certo? Então, ó, eu vou encontrar no valor de HC pertinente aí no caso, que deu 12,6 centímetros. Certo? Aí o que eu faço, pessoal? Essa altura da parte cônica. Eu sei que o fabricante possui valores aqui, ó, para a parte clarificada, que seria aquela parte 1, entre 0,45 e 0,75, tá? Certo? Então vai dar aqui, posso usar 0,6. A região de compactação, acabei de fazer a conta, né? Deu aquilo lá, 12,6. E o H2 é o fundo, né? O fabricante sugere um valor de 0,146 o raio. Como eu já calculei o diâmetro, deu 4,7, o raio vai dar o quanto? 2,35, certo? 2,35 vezes 0,146 vai me dar o valor aí correspondente a H2. Fazendo a soma então do 0,6, que é do fabricante, né, entre 0,45 e 0,75, usando o valor médio, o HC que nós calculamos deu 12,6 e o 0,46 vezes 2,35, tudo somado vai dar 1,07 metros, aproximadamente 1,1 metros. Então aqui está o projeto completo, né? Veja bem que nós encontramos o valor da área. Para calcular a área nós tivemos que calcular o θ mínimo. Para calcular o θ mínimo nós tivemos que pegar o Z mínimo, e a partir do Z mínimo traçar lá no nosso gráfico e encontrar, né, onde ele encontrava aquela curva, e consequentemente achar o θ mínimo. Com o θ mínimo e o Z0 nós encontramos a relação F sobre A, só que eu conheço o valor de F, então encontrei o valor de A. Com o valor de A multipliquei por 10%, encontrei a área real que eu vou usar no meu projeto. Com a área eu conto o meu diâmetro, né? E com esse diâmetro aqui eu tenho condições de achar algumas das alturas, e com a área e tendo o tempo que eu calculei da forma como eu acabei de mostrar, né, através dessa figurinha aqui, essa relação entre esses tempos, eu consegui calcular o HC. Consequentemente aí, né, pessoal, tem o meu projeto feito.
Lembrando que o meu ρL, né, que eu usei no cálculo, né, da densidade da lama aqui, ó, não é o CL, aqui é a concentração de lama, é gramas de sódio por litro de suspensão. Densidade da lama não, é a massa que eu tenho na lama dividido pelo volume da lama. São coisas diferentes. Aqui é a massa de sólido pelo volume de suspensão. Aqui é a massa de lama, que inclui o líquido e o sólido, dividido por suspensão. Expliquei exaustivamente isso aqui em sala de aula, não vou repetir, né, a explicação dessa formulinha aqui, dizendo, né, por que isso é isso, ok? Então esse aí é o resumo da aula, espero que seja interessante. Eu mostrei um passo a passo aqui, traçando como se tivesse feito, então, usando um papel de milimetragem, ok?